Versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Tema da mensagem dessa manhã: propostas irrecusáveis. João, capítulo 10, versículo 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que este tempo de meditação na sua palavra seja uma bênção, ó Pai. Que seja uma manhã de salvação, meu Deus. Que seja uma manhã de edificação e de exortação também. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Propostas irrecusáveis. O que é uma proposta? Proposta é uma sugestão. Proposta é quando alguém oferece algo a outro alguém. Temos elementos importantes em uma proposta. Nós temos o proponente, é aquele que faz a proposta. Nós temos o aceitante, que é aquele que recebe a proposta. E nós temos a proposta em si. Aquilo que é oferecido. Teve um cidadão uma vez que trabalhava em um determinado lugar e começou a se sentir injustiçado, porque não teve o aumento de salário que merecia, na visão dele. E ele começou a orar a Deus e pedindo uma nova porta de emprego, e orava, e de repente o emprego bateu na porta dele. O senhor que foi oferecer o emprego disse assim: olha, a minha proposta é essa. Esse cidadão disse o seguinte: não, eu vou, mas eu não vou por isso não, eu vou por tanto. Aumentou a proposta e o senhor disse: vem. A esposa desse cidadão disse o seguinte: você vai comunicar na empresa que você trabalha que você vai sair e haverá uma contraproposta. E a gente orou para você sair desse emprego que você está. Então não se deixe seduzir por meia dúzia de palavras bonitas. O cidadão se lembra dessa frase que a esposa dele disse para ele. Daí, o cidadão chegou na outra empresa e comunicou a saída. E nessa comunicação, a dona dessa outra empresa disse assim: eu te ofereço uma parte da empresa para você ficar aqui, eu quero que você seja meu sócio. E o cidadão se deixou seduzir por meia dúzia de palavras bonitas e aceitou a proposta, sendo que tinha aceitado a outra já, que estava orando, junto com a sua esposa, estava orando pela outra proposta. Fato é que Deus tirou a paz do coração desse cidadão. Foi um feriado prolongado, e interessante que feriados prolongados se aproveita. Só que o cidadão não aproveitou, sem paz nenhuma, até que ligou para o senhor que ofereceu a proposta e disse: eu aceito. E agora, para comunicar a outra empresa que ia sair. E antes o cidadão ia sair bem, e agora o cidadão ia sair mal. Por quê? Porque se deixou seduzir por meia dúzia de palavras bonitas, sendo que estava orando por uma proposta, e a proposta veio, resposta de oração, confirmação de Deus, mas chegou uma outra proposta que não era de Deus, irrecusável, e ele aceitou as duas, e foi uma confusão só, e ele comunicou na outra empresa que ofereceram parte da empresa, que sairia, e o povo lá ficou chateado com esse cidadão. E a nossa vida espiritual também recebe propostas irrecusáveis. Nessa manhã, falarei de duas propostas, com dois proponentes diferentes, com duas características diferentes, mas ambas são irrecusáveis. A primeira proposta, eu convido você a abrir lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e nós vamos ver essa primeira proposta. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos, e olha a proposta irrecusável aqui, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa primeira proposta, o proponente dela é Satanás. É ele que oferece essa proposta que, humanamente falando, é irrecusável. Percebam, Satanás ofereceu a Adão e Eva a onisciência de Deus. Saber de tudo, conhecer o bem, conhecer o mal. Uma proposta irrecusável do ponto de vista humano. Quem é o aceitante dessa proposta? Nós. Nós recebemos propostas de Satanás e muitas vezes aceitamos, assim como Adão e Eva receberam uma proposta de Satanás, do ponto de vista humano, irrecusável, e aceitaram. O diabo não vai propor algo que, do ponto de vista humano, você vá recusar. Não. O diabo vai oferecer algo para que você considere, para que você pense e acredite. O diabo sabe muito bem do que você gosta. Sabe muito bem. Falando um pouco do proponente, diabo. Em Ezequiel 28, a palavra de Deus nos relata as características dele e o porquê que o seu coração se encheu de iniquidade. Ele queria ser mais do que ele realmente era. E qual é a proposta de Satanás? Ele quer nos fazer acreditar que podemos ser mais do que somos. O homem era perfeito quando Deus o criou. Mas o homem não satisfeito e não crendo na palavra de Deus, o homem não satisfeito quis ser mais do que realmente ele era. Ele quis saber de tudo, ele quis ser onisciente como Deus. E descobriu uma verdade absoluta: o diabo pode prometer o que ele quiser, mas ele não é capaz de cumprir. E acredite, ele não está nem aí se vai cumprir ou não, ele sabe que não vai cumprir. Ele nem se preocupa com isso. O objetivo de Satanás é fazer com que a gente acredite naquilo que ele está propondo e que a gente aceite a proposta dele. O diabo sempre quis ser mais do que realmente ele é, e ele transfere este desejo para muitos, para Adão e Eva, e eles caíram, e transfere esse desejo para muitos de nós, e nós também estamos caindo. Nós também. Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando, e o diabo ali o tentando de novo. A mesma coisa, a mesma estratégia. Satanás chega para Jesus e diz o seguinte: eu vou te dar todos os reinos do mundo, mais uma vez prometendo algo que ele é incapaz de cumprir. Deixa eu dizer um detalhe sobre Satanás aqui. Satanás não cria nada. Satanás não tem a condição, a capacidade de criar nada. O único criador de todas as coisas é o Senhor, o nosso Deus. O diabo, no máximo, consegue corromper aquilo que Deus criou. E ele chega para Jesus e diz assim: eu vou te dar todos os reinos deste mundo. E olha que evolução, Satanás está distorcendo textos bíblicos para lançar as suas propostas. Nós precisamos tomar todos os cuidados, meus irmãos, e nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque hoje as propostas de Satanás chegam com textos da Bíblia distorcidos. Eu ouvi alguém dizer que na parábola do semeador, em uma mensagem específica, aquele pregador disse assim: não, a terra é mais importante do que a semente. Você é o ponto fraco de Deus. Deus te ama, é verdade. Você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Veja que vem com meias verdades, e tem muita gente ouvindo essas propostas e
anestesiando o seu coração diante de um fato: nós somos pecadores. Deus não tem ponto fraco. Deus se move pela sua vontade, não pela nossa vontade. E Satanás vem oferecendo um monte de coisa. Só que aí Adão e Eva caíram. E cadê Satanás quando Deus foi para conversar com o homem e com a mulher? Sumiu. Sobrou para a serpente, que agora rasteja. Só que quando Satanás oferece para Jesus uma proposta do ponto de vista humano e irrecusável, Jesus disse: não. Só a Deus devemos adorar. Quando Satanás te oferecer uma proposta, diga: não, eu adoro só a Deus. Mas e para você? Qual tem sido a proposta irrecusável de Satanás? Será que Satanás está te oferecendo mais dinheiro do que você precisa e, consequentemente, isso tem te sufocado a ponto de você não viver uma vida com Deus do jeito que Deus quer? Ou será que Satanás está te oferecendo prazeres carnais, a fim de que por um pouco momento de tempo você sinta prazer com um custo altíssimo? Ou será que Satanás tem te oferecido poder, status, fama, e isso tem subido o seu coração e você tem deixado de dar glória a Deus para dar glória a si mesmo? O que Satanás tem te oferecido? Uma vida libertina, causas humanas, para que você defenda, levanta bandeiras totalmente inúteis para o Evangelho de Jesus? O que Satanás tem te oferecido que tem feito você considerar a proposta dele? O diabo promete te dar mais coisas, só que quando aceitamos a proposta de Satanás, nós só perdemos. Nós só perdemos. Adão e Eva perderam a perfeição que Deus os criou. Perderam o jardim do Éden. Perderam a pureza. Perderam a santidade. Perderam tudo. E quando nós, crentes, recebemos a proposta de Satanás e a aceitamos, nós perdemos a comunhão com Deus. Dependendo da proposta que aceitamos, perdemos a nossa família, perdemos a comunhão com a igreja, perdemos tudo, menos a salvação, porque a salvação é garantida na pessoa de Jesus. Porque se não fosse garantida na pessoa de Jesus, também perderíamos a salvação. Mas louvado seja o Senhor, que pela sua misericórdia a salvação depende dEle. E você que não tem certeza de sua salvação, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, é impossível você não aceitar proposta nenhuma. Todo aquele que não é salvo está aceitando a proposta de Satanás, a proposta do diabo. E aí o mundo vem dizendo que nós somos alienados, nós somos presos, os jovens que não aproveitam a vida estão presos. Como é que nós, seres humanos modernos, somos guiados por um livro que foi escrito há 2000 anos atrás? Como isso é possível? E essa é a pregação, e essas são as propostas vindas do próprio Satanás, vindas do próprio diabo. E aí de repente você começa a pensar: nossa, mas e não é? E não é? Olha como o mundo está moderno, olha como a proclamação do pecado está hoje em dia, irmãos. O pecado da homossexualidade é pecado, é errado. O comportamento homossexual, com todo respeito à pessoa, mas é errado. E nós não podemos abaixar a nossa guarda diante dessa realidade. Pecado é pecado, mas é o pecado da mentira também, o pecado do adultério. Não é um pecado específico que nós pregamos contra todos os pecados.
Mas aí vem um evangelho, apelidado por alguns pastores do Nordeste, o evangelho água com açúcar. É aquele evangelho que não causa nenhum efeito, só causa aquela aceitação, aquele bem-estar. Isso é proposta do diabo. Do diabo. E o diabo te chama para a liberdade. Aí você entra no vício do cigarro. Pronto, você está preso. O diabo te chama para o vício da prostituição, da pornografia, e aquilo te prende. O diabo te chama para o adultério, para as drogas, para a mentira, para a fofoca, e tudo aquilo prende. Veja, a proposta é de liberdade, mas a realidade, o resultado dessa proposta de Satanás é matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. O resultado das propostas dele é derrota, é vício, é prisão. O que o diabo não fala é que o vício nos deixa no chão. O que o diabo não fala é que o pecado nos deixa arrebentados. Diga não para a proposta do diabo. E você que não tem Jesus, diga não hoje para a proposta de Satanás. Porque há uma segunda proposta. Há uma segunda proposta. Louvado seja Deus. Veja comigo lá, João capítulo 10. Versículo 28. A palavra de Deus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Enquanto o primeiro proponente, o diabo, oferece uma potencialização na sua vida, e quando o diabo diz que você ganha, você perde, a proposta de Jesus é ao contrário. Jesus disse: você quer ganhar a sua vida, então você perca ela. A proposta de Jesus envolve o abrir mão do controle, o abrir mão da personalidade, o abrir mão de tudo e entregar nas mãos daquele que sabe o que está fazendo, o nosso Senhor. Todo aquele que deseja ganhar a sua vida perde. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O proponente dessa proposta, Cristo. O aceitante dessa proposta, nós. E quais são as características de Jesus que do ponto de vista não carnal, não humano, do ponto de vista espiritual, é irrecusável? Porque é uma proposta que oferece uma troca. Qual troca? Me dá a sua vida, do jeito que ela está, com todos os pecados que ela tenha. Me dá a sua vida e eu vou te dar uma vida novinha. E essa vida tem nome, essa vida é vida eterna. Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós começamos a ser participantes da natureza divina quando recebemos o Senhor Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador. Essa é a proposta do Senhor, é dar vida, vida nova, vida em abundância, é dar uma vida que começa aqui e termina no céu. Nós nos tornamos a própria habitação do Senhor. Que proposta maravilhosa de se aceitar. É aquela proposta que nós perdemos a nossa vida para o mundo, mas ganhamos uma vida inteira para Deus. É aquela proposta que sim, renunciamos às coisas do mundo, mas ganhamos a comunhão, ganhamos a ação do Espírito Santo, ganhamos o direito de falar com Deus, ganhamos o direito de ouvir Deus, ganhamos o direito de nos relacionarmos com Deus, direitos esses garantidos pelo próprio Senhor Jesus. Enquanto a proposta de Satanás é morte, destruição e roubo, a proposta de Jesus é vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. O maior de todos os ganhos é a salvação em Jesus Cristo. E você que ainda não tem certeza de sua salvação, aceite a proposta de Jesus hoje.
O diabo fala e não cumpre, ele não quer cumprir. Mas Jesus já cumpriu o que prometeu. Já cumpriu a sua promessa. E como é que ele cumpriu? Na cruz. E o sangue sendo derramado cruz abaixo, nos pés daqueles aceitantes ali. Jesus disse: eu dou a minha vida. E deu. E deu. E aqueles aceitantes ali, olhando para a cruz, viram, nos representam, viram o sangue, viram a vida de Jesus sendo derramada. Mas este proponente é todo poderoso, enquanto Satanás não é, Jesus é. Ele deu a sua vida e pegou de volta. Por isso é a proposta viva. Por isso é uma proposta que pulsa os nossos corações em direção a Deus. Porque não é uma proposta que está morta em um túmulo, é uma proposta que está viva, e está viva lá no céu. Ao contrário de Satanás, que promete e não tem como pagar, Jesus deu a sua vida como garantia dessa proposta. E a vida de Jesus é verdadeira, eficaz e suficiente para nós. Porque nós temos Deus, precisamos de mais o quê? Deus disse: vem primeiro em mim, o resto eu cuido de tudo. Vem primeiro em mim. As propostas estão diante de nós, irmãos. Estão diante de nós. Qual proposta a gente vai escolher? No nosso dia a dia, qual proposta temos escolhido? A que é irrecusável do ponto de vista humano, ou a que é irrecusável do ponto de vista espiritual? A que é irrecusável do ponto de vista humano só te traz perda, destruição, é a proposta de Satanás, que cobra um preço muito alto por prazeres momentâneos. Ao contrário da proposta de Jesus, que é aquela que te dá saciedade espiritual, é aquela que te dá paz, é aquela que no meio da pior tribulação que existe, é a proposta que te mantém de pé, é a proposta do Senhor. E isso é diário. Nós precisamos escolher diariamente. Você que não tem Jesus, você está debaixo da proposta de Satanás. Mas hoje, você pode aceitar a proposta de Cristo e ganhar a vida eterna. Você, meu irmão, no dia a dia, vamos viver de acordo ou debaixo de qual proposta? Vamos aceitar qual tipo de proposta? Uma proposta de vida de pecado ou uma proposta de vida espiritual saudável? Que em nome de Jesus, aceitemos diariamente a proposta de Jesus, que nos traz esperança, que alimenta a nossa fé e que nos faz glorificadores do seu santo nome. Que Deus nos abençoe.